mestre, além de um faixa preta do mestre Hélio, de um grande professor que você também passou a ter a gente vê um prazer nesse sentido também, e um grande historiador. E não só um historiador da parte do mestre Hélio, mas sim das raízes dele, coisas mais antigas, enfim. Quando que começou isso? Já era desde quando você teve os primeiros contatos, ele te contando as histórias, aí você começou a ficar interessado naquele momento? Ou é algo que veio de alguns anos para cá, depois da morte dele? Enfim, conta um pouco para a gente desse seu amor também pela pesquisa. Você que é um grande pesquisador, tem vários e vários livros, artigos que você leu, se debruçou ali durante muito tempo da sua vida para ser um grande historiador que você é. Conta um pouco para a gente dessa parte na sua vida também. Agradeço muito suas palavras. Eu não me considero um historiador. Eu sou um apaixonado pelo jiu-jitsu e sou um apaixonado pela história. Sempre fui, desde pequeno, porque o grande mestre Hélio Gracie, ele guardou todos os artigos de jornal que ele pôde, desde 1931 até os tempos atuais. Então, todos os artigos de jornal das lutas dele, que saiu na década de 30, ele colocava em álbuns, ele colava, uma coisa muito bem organizada. E eu ia lá para o Vale, isso ficava lá no escritório dele. Eu ficava horas e horas lendo essa. Então, hoje em dia, muitos pesquisadores têm acesso a isso porque saiu na Biblioteca Nacional. Mas eu já lia tudo isso muito antes. E depois, quando saiu na Biblioteca Nacional, como eu gosto tanto, eu ia lá para ver se tinha alguma coisa que estava faltando. Então, eu pude ler tudo isso. Mas, além de ler tudo isso, que é o material que a maioria dos pesquisadores tem acesso, eu tive o convívio direto com o grande mestre Hélio Gracie, com o meu pai, que participou de toda a década de 50 dentro da Academia Gracie, com o grande mestre João Alberto Barreto, com o grande mestre Flávio Bering, que se tornaram meus amigos, exemplos, pessoas maravilhosas, que eu respeito tanto. Então, eu sempre me interessei muito por isso e sempre fui muito curioso em relação à história. A curiosidade sempre é uma característica minha, que eu acho que me ajuda muito nesse sentido, porque eu sempre gostei muito de perguntar as coisas. Então, eu ficava horas e horas perguntando ao grande mestre Hélio Gracie sobre a história. Como é que foi a luta com o Ono? Como é que foi a luta com o Iano? Como é que foi a luta com o Antônio Portugal? Como é que foi essa experiência? Como é que era a academia da Marquês de Abrantes? Como é que era a academia da Avenida Rio Branco? Quem trabalhava lá? Quem trabalhava na secretaria? E aí eu sempre fiz isso. Aí liguei para o grande mestre Armando Vrides, que eu não conhecia. Armando, como é que era? Como é que não era? E com o grande mestre Hélio Vigio, e com o grande mestre Robson Gracie, e com o grande mestre Carson Gracie. Eu tive acesso a todas essas pessoas. Convivi com todas essas pessoas na minha infância e sempre muito curioso em relação à história. Então eu adquiri um conhecimento muito antes dos pesquisadores atuais começarem a se interessar por isso. Eu já estava perguntando, eu já estava falando, eu já estava conversando. E eu continuei isso. Porque eu acho que isso vem muito do meu pai. Meu pai era também, adorava história, adorava pesquisa, acreditava muito nisso. Então, ele nos inspirou muito nesse sentido. E ele também gostava muito da história do Japão, do jiu-jitsu. Ele sempre falava, vai olhar no Japão, as fontes japonesas, porque tem muita coisa lá. O Hélio Gracie e o Carlos Gracie sempre falavam muito do Japão, dos japoneses que tinham lá um jiu-jitsu muito técnico, né? A luta de chão, que não foi muito exposta com o judô moderno. Então, então, a gente sempre teve essa curiosidade em relação ao Japão, em buscar no Japão informações e tudo, e foi algo que eu sempre busquei fazer, sempre tentei fazer também, e isso nos dá um entendimento do jiu-jitsu completo, mas sempre com humildade, sabendo que ainda temos muito que aprender. Mas falando nisso, né, eu sei que você fez recentemente uma viagem para o Japão.